Oi, pessoal, vamos voltar então para a nossa disciplina de toxicologia. Então, eu falei para vocês, né, que o nosso encontro o nosso primeiro encontro, então, vai ser baseado nas aulas dessa semana. Então, nessa semana a gente viu a introdução à toxicologia, vimos os princípios básicos e agora vamos ver, se vocês se interessarem pela toxicologia, onde que vocês podem trabalhar, né? Quais são as áreas de atuação do farmacêutico nessa área da toxicologia, qual o campo de trabalho e uma pergunta que sempre fazem, quanto que a gente pode ganhar, né? Pensando que logo vocês vão ser profissionais e precisam pensar em se colocar no mercado de trabalho. Então, o farmacêutico dentro da toxicologia é um mercado bastante amplo que a gente vai ver agora. Bom, então, dentro da, da toxicologia, como eu falei para vocês, a, a farmácia o único curso de graduação que tem como obrigação, né, como obrigatoriedade, cursar o disciplina de toxicologia. Então, vocês acabam tendo vantagem em relação a outros profissionais para atuar na toxicologia, porque muitos profissionais da área médica, né, das biomédicas ou da área de saúde, não têm formação básica na toxicologia. Então, isso acaba que deixa os farmacêuticos na frente para atuar nesse mercado de trabalho. Então, no mercado de trabalho farmacêutico, né, na toxicologia, vocês podem trabalhar na toxicologia clínica, ocupacional, de alimentos, na ambiental e na experimental. A gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas áreas. Então, essa foi uma reportagem que saiu no site da profissão farmacêutica, né, já mostrando, destacando como que o farmacêutico pode atuar nessa área. O CRF de São Paulo também destacou, já fez uma reportagem destacando a atuação do farmacêutico na toxicologia forense, que é uma área que muitos alunos se interessam, né? A gente tem muito interesse dos alunos nessa área, a gente vai falar um pouco sobre ela. O Conselho Federal de Farmácia também, né, o CRF também já destacou a atuação do farmacêutico na toxicologia como sendo uma importante área de atuação, um importante mercado de trabalho. E o CRF também determina, né, tem essa classificação brasileira das ocupações dos farmacêuticos, e entre essas ocupações, a gente tem o farmacêutico toxicologista. O farmacêutico toxicologista pode trabalhar em análise de solo, em análises criminalísticas, né, farmacêutico criminalista, aliás. O farmacêutico pode trabalhar em toxicologia analítica, na toxicologia clínica, toxicologia de alimentos, cosméticos, a toxicologia veterinária para produtos veterinários, medicamentos veterinários, para avaliação de segurança e de risco. Na toxicologia forense, tem muita relação com o criminalista, né, com o farmacêutico criminalista, que é na função principalmente de peritos. O farmacêutico tem toxicologia experimental e na toxicologia de emergência e de medicamentos, né, na emergência, muito trabalho bem relacionado a laboratórios que são anexos à unidade de emergência, né, que podem receber pessoas intoxicadas e precisam de análise de emergência, e nos hospitais, fazendo tanto a avaliação de emergência quanto a monitorização terapêutica. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas áreas de atuação. E também vamos discutir um pouco quanto que ganha, né, que é uma das grandes perguntas que os alunos me fazem, vou trabalhar na toxicologia, mas é boa remuneração ou não? Vamos ver que dependendo do campo de atuação, sim, uma remuneração bastante interessante. Então, a gente pode trabalhar na área de toxicologia ambiental, social, medicamentos, ocupacional e alimentos, e na toxinologia, que é uma área bastante específica da toxicologia, que a gente vai ver depois. O nosso curso é dividido nessas grandes áreas, na ambiental, social, medicamentos, ocupacional e alimentos. A toxinologia a gente não ministra no curso de graduação, porque é uma área muito específica da toxicologia, então fica mais voltada para o curso de pós-graduação. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma das áreas, onde que vocês podem trabalhar, e ao longo do curso vocês vão estudar as características de cada uma dessas áreas, certo? Bom, então vamos para a primeira área, a toxicologia ambiental. É a área que eu atuo, então é a área que eu tenho meu carinho, né, todo o meu carinho com essa área, que eu atuo faz muito tempo já. E é a área que vocês, né, a gente vai estudar essa área de atuação, né, a toxicologia ambiental, a grande área de ambiental, a gente vai estudar em novembro.
Aí eu volto com vocês para a gente estudar um pouco dos problemas ambientais relacionados à poluição, tanto atmosférica quanto poluição aquática. Então, nessa área, a gente estuda os efeitos nocivos dos poluentes químicos ambientais em organismos vivos, humanos ou não, medidas preventivas e medidas de recuperação. Então, agora vai se falar muito sobre medidas de recuperação, no caso lá daquela mega explosão que aconteceu em Beirute. Infelizmente, né, uma exposição, as medidas preventivas não foram tomadas, então aquela substância nitrato de amônio estava armazenado de forma inadequada, então não existiram medidas preventivas e o acidente aconteceu. Então agora a gente teve, pensando somente do ponto de vista toxicológico, em pensar em toda a destruição, né, de todos os problemas estruturais que aconteceram, a perda de vidas relacionadas à explosão em si, ainda a gente pode ter várias pessoas manifestando efeitos nocivos relacionados à exposição ambiental. Porque o nitrato de amônio é uma substância que pode ter efeitos no trato respiratório, e agora ela está, né, dispersa no ambiente, e não só o próprio nitrato de amônio, mas o material particulado decorrente da própria explosão e das diversas queimas que aconteceram depois, né, da explosão. Então, a gente ainda vai ouvir falar muito sobre recuperação ambiental. Bom, pensando em trabalhar, onde que a gente pode trabalhar? Então, se vocês se interessarem, lá em novembro, vamos falar bastante sobre ambiental. Se vocês se interessarem em trabalhar, normalmente a área de atuação são em órgãos públicos. Os órgãos públicos, logicamente, precisam de concurso público para entrar. Então, a CETESB, que é a Companhia de Engenharia, aliás, engenharia não, é a Companhia de Controle Ambiental do Estado de São Paulo. A Anvisa também tem a Anvisa é mais voltada para medicamentos, tal, mas tem uma área ambiental importante, né, toxicologistas da área ambiental que trabalham lá. O IBAMA e a COSEMA também, que é uma empresa de gestão ambiental. Então, vocês podem trabalhar tanto em empresas privadas de consultoria e controle ambiental, como em órgãos públicos, né, no gerenciamento, na prevenção de acidentes e no diagnóstico até de acidentes ambientais. E a grande pergunta, quanto que eu vou ganhar? Então, isso depende muito do cargo que vocês vão ocupar, né? Então, pode ir desde um cargo mais de menor remuneração, que vai de R$ 1.000 até, e dependendo do caso, até R$ 8.700. Isso, lógico, depende do plano de carreira das empresas, né? E da sua escolaridade, né? Da sua formação. Então, obviamente, quem tem mestrado e doutorado ou uma pós-graduação, né, um outro tipo de pós-graduação, tem a tendência de ganhar mais no mercado da toxicologia ambiental. Para vocês terem uma ideia da aplicação, né, da importância da toxicologia ambiental, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas Cubatão, né, uma cidade na Baixada Santista, ela já foi considerada como o município mais poluído do Brasil e um dos mais poluídos do mundo, se não o mais poluído do mundo, na década de 80. Então, existia, né, ainda existe, né, a siderurgias lá, e a emissão de compostos policíclicos aromáticos, do material particulado, era imensa na década de 80. E qual que foi a importância dos órgãos de controle ambiental? Então, a CETESB, que é a companhia que controla o ambiente no estado de São Paulo, né, que monitora, gerencia e atua como, né, um órgão de legislação e polícia, né, que atua no estado de São Paulo, eles fizeram diversas medidas, né, tomaram diversas medidas de recuperação ambiental, e as empresas que atuavam por lá também tiveram que se adequar, e atualmente a gente tem uma grande vitória. Então, mais de 3 décadas após, né, era chamado do Vale da Morte, o Cubatão era o Vale da Morte, pela intensa quantidade de material particulado e policíclicos. E então, em 2017, Cubatão voltou a ter uma qualidade do ar boa. Isso decorrente de toda a atuação que a CETESB teve em cima das empresas e na recuperação dos ambientes, né, tanto aquático quanto atmosférico.
Então, a qualidade do ar em Santos e Cubatão é considerada boa, diz a CETESB, isso em 2018. Então, já voltou a ter uma boa qualidade do ar por causa dessas, né, dessas medidas de recuperação ambiental. Então, com isso, a gente vê que os ambientes conseguem se recuperar. Até uma cidade como Cubatão, que foi considerada como a mais poluída do Brasil, voltou a ter um ar considerado de boa qualidade. Então, a gente vê que o ambiente sempre tem capacidade de recuperação. E os órgãos, né, de controle ambiental são responsáveis, né, para atuar e recuperar esses ambientes. Nesse caso, né, o farmacêutico atua bastante nesses, né, tem uma atuação bastante forte nesses órgãos de controle ambiental, porque ele consegue, o farmacêutico é um profissional muito flexível, né, ele consegue atuar tanto na área química, né, na toxicologia clínica, química, né, fazendo a detecção de substâncias em água, ar e tal, mas também consegue fazer uma relação com o efeito biológico esperado quando uma população se expõe a esses compostos. Então, o farmacêutico é um profissional coringa mesmo nesses órgãos. A toxicologia social, e aí eu destaco o aspecto forense da toxicologia social, que é um aspecto que vocês gostam muito de trabalhar, estuda os efeitos nocivos de drogas usadas pelo homem sob o aspecto individual, social e ou legal. Identificação de substâncias lícitas e ilícitas em matrizes biológicas, urina, sangue, humor vítreo, para fins forenses. Então, é aí a atuação do perito, né, seriam talvez uma das áreas de atuação que mais desperta interesse nos alunos, é o aspecto forense, né, para atuar como perito criminal. Dentro desse contexto, é onde vocês podem trabalhar em laboratórios de análises clínicas e toxicológicas credenciadas pelo governo, e na própria polícia científica atuando como peritos. Então, vocês podem trabalhar por exemplo, o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, que é no Rio de Janeiro, um laboratório que contratou muito farmacêutico na época das Olimpíadas e provavelmente vai continuar tendo contratações. A polícia científica, né, normalmente as polícias científicas são atreladas à polícia civil, de cada estado tem a sua polícia científica, e também tem a polícia científica que é da Polícia Federal, né, que talvez seja a menina dos olhos, né, muita gente quer trabalhar na Polícia Federal como perito federal, porque tem o melhor salário, obviamente. Então, pensando nisso, pode-se ganhar, depende muito, o salário do perito depende muito do estado, e logicamente do cargo, mas para início, né, de carreira, dependendo do estado, se tem um pagamento maior ou menor, tem um salário maior ou menor. Então, vai desde 3.400 e pouco, né, em alguns estados, até quase 24 mil reais, que é o salário do perito federal. Na toxicologia social e forense, vai fazer parte da rotina, logicamente, as análises forenses, o perito criminal, normalmente, ele não atua só na área, na análise mesmo de amostras e tal, então muitas vezes o perito criminal ele atua em várias frentes da perícia, né, desde da balística, enfim, são várias áreas de atuação. A polícia, por exemplo, de São Paulo, a polícia científica de São Paulo são áreas mais específicas, então o farmacêutico é contratado, o farmacêutico biomédico é contratado para atuar no laboratório, então dificilmente o farmacêutico vai a campo, né, para fazer análises desse tipo. Na federal, não, na federal, no início de carreira, o perito faz todo tipo de trabalho, então ele vai na cena do crime, ou ele vai com aqueles diversos equipamentos para detectar, né, com luminol, pra detectar resíduos de pólvora, o luminol detecta fluidos biológicos, enfim, aí vai atuar em campo mesmo. Mas isso depende muito do estado e se for federal ou não. E, né, que eu acho que um dos grandes interesses é trabalhar no laboratório de perícia mesmo, fazendo análise ou no material não biológico, né, nas drogas apreendidas e tal, ou fazendo análise de sangue, de urina, de humor vítreo, né, que aquela matriz que existe dentro dos olhos em que a gente consegue fazer análise de diversas substâncias. Isso vocês vão estudar lá na social mais para frente um pouquinho.
E esse é um dado bastante interessante, que é o último levantamento do Ministério da Justiça sobre perícia criminal no Brasil, em 2013, aponta que aproximadamente 17% dos peritos criminais no Brasil são farmacêuticos ou bioquímicos. Então vejam que de todas as áreas da perícia, o farmacêutico tem uma atuação de destaque, né? Quase 20% de todos os peritos são farmacêuticos. Então isso é um destaque bastante interessante, né? Mostra um mercado de trabalho bastante amplo para vocês. Uma outra área que vocês podem atuar é na toxicologia de medicamentos. Essa área é bastante interessante porque vejam esse levantamento da Unicamp, né, do CIATOX da Unicamp, que mostra que mostra as principais causas de intoxicação e vejam que os medicamentos, né, eles são responsáveis por mais de 30% das intoxicações no Brasil são relacionadas com medicamentos. Uso que pode ser por uso errado, reações adversas inesperadas, né, uso inadequado, enfim, sobredosagem, mas boa parte por medicamentos. Então, a toxicologia de medicamentos tem uma atuação bastante interessante. Então, vocês podem atuar tanto na emergência, quando chega uma pessoa intoxicada no hospital. Tem alguns hospitais que têm um laboratório acoplado à emergência para que se colete a amostra desse paciente. Às vezes chega desacordado e não consegue explicar o que aconteceu, e para identificar qual que foi a causa de intoxicação, né? Para instituir um tratamento mais adequado, né? Então, como eu falei, quase 34% das intoxicações são causadas por medicamentos. Na toxicologia de medicamentos, a gente estuda as reações adversas de doses terapêuticas dos medicamentos, bem como as intoxicações resultantes de doses excessivas por uso inadequado, acidental ou devido à suscetibilidade individual. Então, é essa área que o farmacêutico, então, é uma área bem específica do farmacêutico mesmo, né, que trabalha com medicamentos e a possibilidade de efeitos tóxicos. Vocês podem trabalhar nos hospitais, como eu disse, e em órgãos públicos que controlam a qualidade dos medicamentos, né? O nosso órgão principal, então, aqui no Brasil é a Anvisa, né? O principal órgão de controle de medicamentos é a Anvisa. Mas vocês podem trabalhar também no centro de informação toxicológica ou no centro de assistência toxicológica, como o CIATOX de Campinas, em hospitais de emergência, como aqui mesmo no HC, aqui em Ribeirão, a gente tem uma unidade na unidade de emergência, a gente tem profissionais que trabalham para fazer a detecção de substâncias químicas em pessoas nessa suspeita de estarem intoxicadas. E quanto que a gente pode ganhar? Então, o salário na Anvisa, por exemplo, do farmacêutico na Anvisa, é cerca de R$ 10.000. Então, é um salário bastante interessante, né, para trabalhar, né, para atuar nessa área. A rotina do profissional da toxicologia de medicamentos, então, pode trabalhar tanto nessa área mais de levantamento teórico para avaliar a segurança de medicamentos que vão ser comercializados no Brasil, que estão sendo usados em outros países e vão vir para o Brasil. Depois a gente pode fazer análise realmente do medicamento no organismo humano. E isso é extremamente importante para a gente acertar a dose, para que a dose de alguns medicamentos não passem da janela terapêutica, né? Então, a gente conseguir individualizar a dose a ponto que a gente tenha maior quantidade de efeito, né? Maior potencial terapêutico, com menor incidência de efeitos tóxicos. E hoje tem um estudo bastante importante da genética toxicológica, atuando em colaboração, né, com os medicamentos para avaliar, para procurar os acetiladores lentos, os acetiladores rápidos, os polimorfismos que podem interferir na metabolização de medicamentos, e isso, logicamente, alterando a possibilidade de efeitos tóxicos, né, podendo exacerbar efeitos tóxicos. Então, a gente tem uma relação bastante estreita entre profissionais que trabalham aqui com material genético, né, para individualizar, né, para a gente descobrir os polimorfismos e individualizar a dose para, né, aumentar a segurança da administração do medicamento. Então, isso na rotina se trabalha muito com o que a gente chama de monitorização terapêutica, que vocês vão ver bastante com a professora Vera.
Então, é isso, né, que a gente tenta chegar numa dose que seja segura para diversos tipos de populações que precisam do medicamento, de idosos, crianças, gestantes, né, as mães amamentando, enfim. Então, a gente consegue, atualmente, a gente tem ferramentas para individualizar a dose. A toxicologia ocupacional é uma área da toxicologia que avalia que avalia as substâncias químicas no ambiente de trabalho. Então, é estudo dos princípios e métodos de identificação, análise e mecanismo de ação das substâncias químicas presentes nos processos produtivos, bem como na prevenção e no tratamento de efeitos tóxicos no trabalhador. Então, uma área que vai cuidar da saúde do trabalhador faz parte daquela área da medicina do trabalho, né, de higiene ocupacional. Então, vocês podem trabalhar ou nas indústrias mesmo, né, bem próximos aos trabalhadores, para controlar a quantidade de substância no ambiente, propor melhores EPIs, né, avaliar a segurança de EPIs. Nos laboratórios de análises clínicas e toxicológicas que fazem avaliação de compostos nos fluidos biológicos para avaliar se a exposição não está passando dos limites aceitáveis. E empresas de consultoria também em órgãos do governo. A Fundacentro, por exemplo, é um órgão que cuida da saúde do trabalhador, né, ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, e vocês podem, né, o salário pode variar de 1.800 a 3.000 e pouco, dependendo do cargo ou do local em que vocês vão trabalhar. Então vocês vão ver essa parte com o professor Fernando, que vai mostrar para vocês quais são as legislações que regem a saúde do trabalhador, e que rege também quais são as substâncias que podem ser utilizadas para proteger a saúde, não só quais, mas quanto dessas substâncias, para se proteger a saúde do trabalhador. Na saúde ocupacional, então, faz parte da rotina de vocês trabalhar com laudos, então, nesse caso aqui, né, eu escondi aqui o nome da pessoa, de onde é, mas vejam que foi feita análise de chumbo no sangue de um trabalhador que se expõe ao chumbo no ambiente de trabalho, e vejam que aqui, no caso dele, o resultado foi de 23 e pouco microgramas por decilitro de sangue, e o limite, então, isso tudo, o valor referencial para expostos, índice biológico máximo permitido, valor de referência, isso tudo aqui está previsto em legislação. Então, o valor de referência é até 40 microgramas de chumbo por decilitro de sangue, e nesse trabalhador deu 23, quase 24. Então, indica que ele está ainda numa exposição segura, certo? A toxinologia, que é aquela área que eu falei para vocês bastante específica, a toxinologia cuida da... Lembra que eu falei aqui na primeira aula que a gente já não utiliza mais o termo veneno, na maioria das vezes, para substância tóxica. Mas o termo veneno é usado na toxinologia. A toxinologia é a área que estuda os efeitos tóxicos e até as aplicações dessa mistura complexa que é o veneno de animais e algumas plantas. Então, por exemplo, vocês terem uma ideia da importância dessa área, então saiu essa reportagem em maio de 2016, mostrando que pesquisadores brasileiros criam o soro antiveneno de abelha. Então, é uma área que avalia a gravidade de um acidente com escorpião, com cobras e com abelhas, enfim, mas não só para avaliar e diagnosticar, mas também para propor tratamentos. Então, é a ciência que estuda as toxinas produzidas por animais, plantas e micro-organismos. Os locais para trabalhar normalmente são institutos de pesquisa, como o Instituto Butantan e o Laboratório de Toxinologia do Instituto Oswaldo Cruz, né, da Fiocruz, que trabalham muito com isolamento de substâncias desses produtos de toxinas de animais, e também com proposição de soros, né, para tratamento cada vez mais seguros e mais eficazes. Então, o salário varia muito, né, de acordo com o cargo. Um exemplo que eu peguei no Instituto Butantan, o analista em fase inicial de carreira ganha 3.700, um analista de controle de qualidade já vai para um salário de 4.000 e pouco, e o supervisor, salário de 6.150.
A toxicologia de alimentos estuda as toxinas, as substâncias tóxicas presentes em alimentos, sejam elas de origem natural ou sintéticas, inerentes ou adicionadas ao alimento. Determina em que condições os alimentos podem ser ingeridos sem causar danos ao organismo. Então, na toxicologia de alimentos, é que a gente vai ver se aquelas substâncias que foram adicionadas ou são naturalmente presentes nos alimentos são seguras ou não. Para trabalhar, vocês podem trabalhar nas próprias indústrias de alimentos, que têm contratado farmacêuticos, principalmente no controle de qualidade, e em órgãos públicos de fiscalização de alimentos, como, por exemplo, o laboratório Lanagro, né, ligados ao Ministério da Agricultura e da própria Anvisa, né, que faz a legislação da presença de determinadas substâncias em alimentos. E o salário varia entre R$ 2.000 a R$ 3.900. Bom, então a gente viu as áreas de atuação, né, são, né, a área toxicologia ambiental, social, ocupacional, medicamentos e de alimentos, são 5 grandes áreas, além da toxinologia, que é uma área mais específica, são as áreas que vocês podem atuar logo depois de formar. Obviamente, em cada uma dessas áreas, quanto maior for o grau de instrução, vocês viram que tem variações, grandes variações em relação ao salário, e obviamente o salário está muito relacionado com o grau, né, de escolaridade. Então, é muito recomendado na toxicologia que se faça um curso de pós-graduação. Então, a gente tem alguns cursos de pós-graduação em toxicologia no Brasil. Temos aqui na nossa unidade o curso de pós-graduação em toxicologia, que tem nota 6 na CAPES. Não sei se vocês sabem essa divisão de notas. A CAPES faz uma classificação por qualidade dos programas de pós-graduação, sendo que a maior nota é 7 e a menor nota é 3. Então, é uma forma de avaliar a qualidade dos programas, né? Então, a gente tem nosso programa aqui de toxicologia, um programa nota 6, pela CAPES. O Instituto Butantan tem um curso de pós-graduação em toxinologia, né, que trata só das toxinas, é um programa nota 5 pela CAPES. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas de São Paulo tem um curso que agora, na verdade, é um curso que se fundiu, né? Antigamente era o curso de toxicologia, mas o curso de toxicologia se fundiu ao curso de fisiopatologia. Então, não é um curso específico da toxicologia, mas, né, uma inter-relação de áreas. É um curso nota 7, é o que tem maior nota na área de toxicologia no Brasil, embora não seja específico da toxicologia. Na UEL, em Londrina, tem um curso de pós-graduação de toxicologia aplicada à vigilância sanitária, um curso nota 3. A Universidade em Canoas, né, a UBRA em Canoas, tem um curso de genética e toxicologia aplicada, também um curso nota 3. A Fevale, em Novo Hamburgo, tem um curso de toxicologia e análises toxicológicas, nota 3. Então, aqui, né, e por fim, a Bioquímica Toxicológica, que é um curso da Universidade Federal de Santa Maria, que é um curso nota 5. Então, eu destaquei aqui, obviamente, o nosso curso daqui, né, da nossa unidade, e os nossos professores, todos os professores que vocês vão ter aula durante esse semestre, são professores, são orientadores do curso de pós-graduação aqui da toxicologia. Então, eu recomendo que vocês façam uma pós-graduação, quem queira trabalhar na área, para ter uma formação melhor e, logicamente, a possibilidade de crescer, né, numa carreira mais bem-sucedida, em termos financeiros e de conhecimento, obviamente. Certo? Então, são essas áreas que vocês podem trabalhar, além de todas as áreas, podem fazer a pós-graduação. Então, a gente pode conversar um pouco mais sobre essas áreas de atuação, se vocês quiserem, no nosso encontro. Lembrando que nosso encontro, então, para o curso integral e noturno, encontra na sexta-feira dessa semana, e para o pessoal que faz a estrutura nova, vai ser na quinta-feira da semana que vem, certo? Essa semana não tem, na próxima semana a gente se encontra, então, para discutir um pouco sobre esses pontos. Então, nessa aula a gente viu onde o farmacêutico pode trabalhar na toxicologia. Dentro nessa pergunta, onde o farmacêutico pode trabalhar, então a gente tem a toxicologia ambiental, a social, medicamentos, ocupacional, a toxinologia e a toxicologia de alimentos. Além dessas áreas todas,
uma área que, né, uma outra possibilidade é fazer um curso de pós-graduação para que vocês possam atuar em qualquer uma dessas áreas com uma formação mais sólida em toxicologia, certo? Então, gente, essa semana é isso. Foram 3 vídeos para essa semana, são 3 aulas dessa semana que é exatamente o que eu costumo dar em uma semana no curso presencial, certo? Então, como a gente não pode fazer o presencial, então a gente, né, faz de uma forma diferente. Então, esses vídeos correspondem ao que a gente, né, que eu costumo dar nas aulas presenciais. E aí a gente vai fazer a discussão de tudo isso, né, dessas três aulas no nosso encontro. Tá bom? Então eu vejo vocês no encontro. Lembrando que quem for, né, vocês podem escolher em qual momento vocês vão participar do encontro. Não tem necessidade da turma, né, do integral, fazer só com integral, noturno só com noturno. Vocês podem assistir da forma que for melhor para vocês, certo? A gente tem em mente, né, todas as dificuldades de assistir a aula em casa, e então por isso a gente por vezes dificuldade de conexão e tal. Então, por isso que a gente deu essa possibilidade de vocês escolherem qual momento que vocês querem participar do encontro. Inclusive com a possibilidade de uma semana seguinte, né? Então, como a estrutura nova sempre vai ser na semana seguinte, então vocês têm a possibilidade, né? Tem 3 oportunidades de participarem do encontro. Se querem participar mais de uma vez, também fiquem à vontade, certo? Então, a gente se vê no nosso encontro na sexta-feira, integral e noturno, semana que vem, para a estrutura nova, certo? Se cuidem, então, e boa semana, bom início de semestre, e vamos, vamos com calma para esse ano a gente conseguir sucesso, né? Na medida do possível, tá? Beijo para todos e até mais.